Olá, caros alunos, como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Sabrina Veloso, sou bacharel em Sistemas de Informação e trabalharei com vocês neste curso a disciplina de Fundamentos da Informática e Aplicativos. Peço que durante nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que no caso de surgirem dúvidas, que vocês possam anotá-las e posteriormente postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum referente a cada aula. Prontos para começar? Então, vamos lá! Iniciaremos a nossa aula de hoje com conceitos básicos relacionados à informática, aos computadores e à tecnologia da informação. E ainda falaremos sobre a história dos computadores, como tudo começou e a evolução dos mesmos. E o objetivo desta aula é levá-los a conhecer um pouco mais sobre os computadores e sobre a informática, e entender conceitos que facilitem o aprendizado de vocês no decorrer do curso. Vejamos primeiro os objetivos que pretendemos alcançar com o estudo da disciplina de Fundamentos da Informática e Aplicativos. Então, temos como objetivos da disciplina levar os alunos a conhecerem conceitos básicos relacionados ao funcionamento e uso dos computadores, da informática e da tecnologia da informação. Promover o conhecimento do gerenciamento de arquivos, de softwares, de edição de textos, de edição de planilhas eletrônicas e de criação de apresentações eletrônicas. Conhecerão ainda conceitos relacionados à internet e formas de uso da mesma. Para começarmos, vamos falar sobre o que é informática. Todos vocês, com certeza, já estão acostumados com a palavra informática. E de onde surgiu esse termo? Bom, o termo informática surgiu em 1962, quando não existiam ainda o computador pessoal, ou o PC, como é mais conhecido, nem o mouse e nem mesmo a internet. Porém, naquela época, já começavam a utilizar os computadores para fins comerciais, financeiros e administrativos, graças à criação de uma linguagem de programação chamada de COBOL. As máquinas ainda eram grandes e caras, mas proporcionavam o processamento automático das informações. Assim, a palavra informática surgiu da novidade dos anos 60, a informação automática. Logo, informática trata-se da junção das duas palavras, informação mais automática. Tem-se então que informática é a ciência que estuda o processamento automático da informação por meio do computador. Assim, como vocês já são familiarizados com a informática, também conhecem a palavra TI, ou Tecnologia da Informação, certo? E o que esse termo significa? A partir de 1981, com o surgimento do computador pessoal, a informática ganhou mais espaço na tecnologia e iniciou-se então uma grande fase de desenvolvimento de novas técnicas e procedimentos de trabalho. Devido a isso, hoje a informática utiliza computadores eletrônicos e softwares para converter, guardar, proteger, processar, transmitir e recuperar a informação. A informação automática rapidamente se desenvolveu com novas tecnologias e o termo informática foi expandido para tecnologia da informação. Então, a TI, ou tecnologia da informação, trata do estudo, projeto, desenvolvimento, implementação e suporte, ou gerência de sistemas de informação baseados em computador, particularmente programas de aplicação e hardware de computador. E qual seria então o conceito de computador? Bom, o computador é uma máquina capaz de processar as informações rapidamente
e devolvê-las ao usuário através dos periféricos externos a ele. O computador torna o processamento dos dados mais veloz e eficaz e ainda permite o armazenamento mais confiável e melhora a organização, a transmissão e a recepção de novos dados e informações. Basicamente, o computador recebe essas informações, processa as mesmas usando um software e disponibiliza dados como saída para o mundo externo e armazenam dados e informações para uso futuro. Quanto ao surgimento dos computadores, foram várias as pesquisas que buscaram e ainda buscam informações relacionadas ao primeiro computador criado pelo homem. E também foram várias as descobertas. E a partir de tais pesquisas, definiu-se que o ábaco foi o primeiro computador pessoal fabricado pelos humanos, ainda que funcionasse como simples auxílio ao cálculo. Sua maior importância está no fato de que ele incentivou o desenvolvimento de novos instrumentos de cálculo. O ábaco foi criado antes da era cristã para facilitar as 4 operações com números que não cabiam na palma das mãos. Para que possam se familiarizar com o ábaco, observem a imagem na tela. O ábaco é considerado o primeiro computador mecânico. Isso porque ele marcou o início do período dos computadores mecânicos. E aí, eu aproveito para falar com vocês sobre essa fase dos computadores mecânicos. Após o ábaco, foram anos sem outras criações importantes tecnologicamente falando. A partir de 1614, quando John Napier criou o logaritmo e tornou possível transformar uma multiplicação ou uma divisão em simples adição ou subtração, foi possível remodelar a primeira máquina. E as pesquisas em todas as áreas da atividade humana foram impulsionadas. Depois, em 1620, Edmund Gunter criou a escala logarítmica e assim vieram outros inventos importantes para o período. Vocês poderão compreender melhor essa fase fazendo a leitura do material de vocês. Mas uma outra criação importante para a época e bastante falada foi criada por Blaise Pascal e chamada de Pascalina. Observem, por favor, o próximo slide. Como podem perceber no slide, a Pascalina era uma máquina de calcular e funcionou por 200 anos. Após a Pascalina, houve outras invenções, como a máquina de tecer. Porém, como disse, não será possível nesta aula falar de cada um dos inventos, mas ao lerem o livro didático da disciplina, terão ampla compreensão sobre os demais inventos dessa época, ok? Continuando com o histórico sobre o início dos computadores, após um tempo, os pesquisadores e inventores começaram a utilizar motores para movimentar os computadores mecânicos. Então, veio o período dos computadores eletromecânicos. E em 1890, Hermann Hollerith criou a máquina tabuladora e expandiu o conceito de instrução ao utilizar os cartões perfurados de Jacquard para entrar com os dados em sua máquina. Surge então a entrada de dados mediante cartão perfurado. A máquina inventada por Hollerith tabulava dados através da leitura de cartões perfurados. Essa também foi uma invenção importante e um exemplo da agilidade trazida por ela foi o censo dos Estados Unidos, que teria a duração de 10 anos. No entanto, com o uso da tabuladora para o processamento dos resultados,
Os trabalhos foram concluídos em 2 semanas. Adiantando um pouquinho a régua do tempo, pulamos para o ano de 1946, quando a IBM monta o primeiro computador totalmente eletrônico e totalmente digital de aplicação geral, o chamado ENIAC, considerado um marco importante para a evolução dos computadores. O ENIAC utilizava 18.000 válvulas. Era um computador muito grande e ocupava uma sala inteira. E então, meus alunos, impressionados com o tamanho do ENIAC, vocês puderam perceber que o primeiro computador de uso geral não era tão pequeno como estamos acostumados hoje. Naquela época, os computadores eram operados principalmente por mulheres, pois as válvulas eram dispositivos frágeis e fáceis de apresentarem defeitos. E as mulheres são consideradas mais cuidadosas e eram aptas a lidar com o computador, já que o mesmo se tornava frágil devido à quantidade de válvulas e à fragilidade das mesmas. Em 1947, Bell Labs desenvolveu o primeiro transistor para substituir as válvulas eletrônicas. E qual foi o benefício trazido por essa substituição? Bem, meus caros alunos, dentre os principais benefícios da substituição de válvulas eletrônicas por transistores, tivemos a grande redução no tamanho das máquinas e o fato de que o aquecimento foi reduzido e as ocorrências de queima eram muito menores. Pode-se dizer que passamos a ter um dispositivo eletrônico mais eficiente. Pois bem, mesmo com tantas pesquisas e descobertas, os computadores levaram anos para chegar ao patamar em que estão hoje e que tão bem conhecemos. Foram várias as etapas até chegar aqui. Para conhecerem um pouco mais sobre a história dos computadores, em especial os computadores pessoais, sugiro que assistam ao filme Piratas do Vale do Silício, que conta a história do início de 2 das maiores empresas no ramo de tecnologia, a Microsoft de Bill Gates e a Apple e seu precursor Steve Jobs. Observem, por favor, o próximo slide. Busco com as imagens anteriores que vocês tenham a percepção da dimensão da evolução dos computadores, de um ENIAC que ocupava uma sala inteira a um computador que cabe na palma da mão. Continuando, os computadores a partir do século XX demonstram grande evolução. Assim, foram classificados em gerações. E essa classificação em gerações foi baseada nos avanços tecnológicos aplicados na informática. Para visualizar melhor as gerações, observemos o slide a seguir. A primeira geração, de 1946 a 1958, foi a era da válvula eletrônica, onde computadores construídos com válvulas a vácuo como o ENIAC. Como puderam perceber, o ENIAC faz parte da primeira geração. Na segunda geração, de 1959 a 1964, estão os computadores criados após o surgimento dos transistores. As máquinas ficaram menores, usavam discos magnéticos e eram programados em Assembly, Fortran e COBOL. Observem a imagem de um computador da segunda geração, o UNIVAC. A terceira geração iniciou-se em 1965 e foi até 1970,
quando o circuito integrado era o foco de toda a eletrônica. Nesse período, ocorreu a compactação de dezenas e centenas de transistores, diodos e resistores e capacitores para formar o chamado circuito integrado, ou pastilha semicondutora, também chamada de chip. Foi nesse período, caros alunos, que começou a tendência de miniaturização de todos os componentes e das placas de circuito impresso. Quanto à quarta geração, teve início em 1971. É quando se tem o microprocessador numa única pastilha, ou chip. O processador, que antes se completava com muitas pastilhas, agora se torna um único chip. A última novidade são os múltiplos núcleos. De acordo com o autor usado como base no material didático de vocês, ainda estamos na quarta geração. E a quinta geração ainda não chegou. Para ele, a quinta geração chegará apenas após o surgimento de uma nova tecnologia inovadora, como, por exemplo, o computador quântico, ou alguma aplicação ligada aos supercomputadores, ou algo provavelmente na área de inteligência artificial. Fato é que ainda podemos esperar muito da tecnologia e de novas ferramentas computacionais. E então, pessoal, legal conhecer um pouco da história dos microcomputadores, não é? Vamos continuar? Como já comentei com vocês, foram várias as fases e experiências até estarmos no nível tecnológico em que estamos hoje. E esse crescimento também se deve a um senhor chamado John von Neumann. Querem saber por quê? Já conto para vocês. Para começar, quero saber se vocês já sabem ou já ouviram falar em arquitetura de computadores. Se já sabem, ótimo! Vamos aprender um pouco mais. E quem ainda não sabe, vamos aprender a partir de agora. A definição de parâmetros na composição do computador, como a capacidade de memória e de disco rígido, e a forma como os diversos componentes de um computador são organizados, define aquilo que é conhecido por arquitetura de computador e vai determinar aspectos relacionados à qualidade, ao desempenho e à aplicação para a qual o computador vai ser orientado. Nesse sentido é que está a importância dos conhecimentos compartilhados por Neumann, já que foi ele e sua equipe que propuseram um modelo de arquitetura para os computadores e esse modelo é usado ainda hoje. O modelo de arquitetura proposto por John Neumann e sua equipe foi chamado de arquitetura de von Neumann. O próximo slide mostrará a vocês o esquema do modelo de von Neumann. Destaco a vocês que a proposta inicial de von Neumann ainda vem sendo utilizada, como já disse anteriormente, mas não em seu formato original, pois muitas melhorias foram realizadas, visando obter uma máquina com desempenho cada vez mais elevado, como é o caso de arquiteturas paralelas, que replicam alguns elementos da arquitetura básica de Neumann. Atualmente, muitos pesquisadores têm desenvolvido estudos visando obter uma alternativa a esse padrão, mas ainda não obtiveram sucesso. Em relação à arquitetura dos processadores, existem duas linhas de computadores conforme o tipo de processador, o PC e o Mac. Estes são incompatíveis por conta dos processadores e os sistemas operacionais são característicos de cada um. O PC refere-se ao computador pessoal, que é o microcomputador mais popular. Esse tem arquitetura baseada em processadores da Intel. O primeiro computador pessoal foi lançado pela IBM em 1981
e utilizava o DOS, Sistema Operacional da Microsoft. E hoje são várias marcas com modelos diferentes e ainda há aqueles que não possuem marca específica, pois são montados pelos usuários ou profissionais especialistas nisso. Já os microcomputadores Macintosh, ou simplesmente Mac, são fabricados pela Apple. São máquinas baseadas na arquitetura PowerPC da Apple, IBM e Motorola. Mas no ano 2000, a Apple reescreveu seu sistema operacional e em 2006 mudou para a arquitetura Intel, o que tornou possível rodar o sistema operacional Windows da Microsoft em uma máquina Mac, o que não seria possível antes disso. Como já disse a vocês antes, apesar das arquiteturas do Mac e PC, que agora são similares, eles ainda não são 100% compatíveis. Falando em classificação dos computadores, podemos classificá-los de várias formas. Iniciaremos com a classificação por segmentos. No mercado dos computadores, vocês podem identificar dois segmentos. Um ligado mais diretamente ao usuário final, chamado de front-end, e o outro com computadores de grande porte, que atende às grandes empresas, sendo especialmente exigente no item segurança, denominado back-end. Podemos classificá-los quanto à capacidade de processamento. Assim, seriam divididos em microcomputadores pessoais, ou os PCs, e nessa categoria estão o Palm, o Pocket, o Notebook, o Tablet, o Laptop e o Desktop. Também podem ser do tipo estações de trabalho ou workstations, que são computadores mais poderosos que um modelo desktop, especializados e mais velozes, utilizados em projetos gráficos e de vídeo. Os mainframes, que são computadores grandes e caros, usados para processar dados em atendimento a milhares de usuários, e os supercomputadores, que são os computadores mais velozes do mundo, feitos sob encomenda para pesquisas científicas. Têm sido usados para simular reações nucleares, previsão do tempo, entre outras funções que exigem alto poder de processamento. Visualizemos a imagem de um desses supercomputadores no slide a seguir. E aí, caros alunos, tudo tranquilo até aqui? Top demais esse supercomputador. Vocês também acharam? Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Até o momento, falamos sobre o histórico da evolução dos computadores e da informática. Agora, iremos falar sobre o que significa hardware e software. Vocês já ouviram falar dessas duas palavrinhas vindas do inglês, não é mesmo? É possível que tenham percebido que todos os computadores consistem destas duas partes, hardware e software. Ambos formam uma dupla necessária. Qualquer item do computador pode ser classificado como um hardware ou software. Hardware é o nome das partes físicas do computador. É tudo que é palpável: o monitor, o teclado, o processador, os componentes eletrônicos, os diversos parafusos, são partes do hardware. O software são os dados e as ordens que guiam o hardware na execução de cada tarefa. E cada ordem é dita em seus mínimos detalhes, por meio de um conjunto de instruções. Ou seja, o software é o que dá vida ao computador e permite que o mesmo seja útil a seus usuários. Já falamos aqui, e provavelmente vocês já ouviram falar de sistema operacional.
O sistema operacional é um software muito importante para o computador. É ele que permite a comunicação do hardware com os demais softwares e aplicativos. Por exemplo, para imprimir um arquivo, os processadores de texto mandam um arquivo para o sistema operacional e este o envia para a impressora. Acho interessantíssima essa capacidade que os sistemas operacionais possuem de gerenciar todos os processos de um computador. Vocês concordam? Dentre os sistemas operacionais mais conhecidos, temos o Windows, o macOS e o Linux. O OS X é o mais novo sistema operacional da Apple. O Windows e o Linux podem ser encontrados em várias versões diferenciadas. Inicio o nosso próximo assunto com o slide a seguir. Através do diagrama mostrado no slide anterior, é possível identificar as tarefas que são executadas pelo computador: entrada de dados, leitura ou escrita de memória, processamento e saída de dados. Falarei com vocês agora sobre a utilidade ou função de cada bloco do diagrama. As setas na figura indicam a direção do fluxo de dados, e os dados são números, caracteres e outros símbolos que o computador recebe e que têm como algum significado. Dados são partículas de informação. São átomos de uma informação inteira. As entradas são os diversos dispositivos que possibilitam que as pessoas forneçam dados e instruções para a máquina. As entradas mais conhecidas são o teclado para a escrita, o mouse para apontar, as escolhas e o microfone para o viva-voz. O processador é o cérebro da máquina, onde são realizadas as operações aritméticas e lógicas. Processadores de última geração têm velocidades maiores que 1 bilhão de ciclos por segundo, ou gigahertz. Assim, um resultado pode surgir imediatamente na tela, mas certamente foi precedido de inúmeras etapas dentro do processador. O tempo gasto com cada operação elementar é chamado de ciclo de máquina e fica na casa dos nanosegundos. A memória é o lugar onde ficam guardados os dados e também as instruções a respeito de como fazer as coisas. E a memória está ligada diretamente ao processador. As saídas são dispositivos que apresentam as respostas do computador. As respostas vão desde um simples documento que sai impresso até o mais sofisticado trabalho gráfico reproduzido no plotter, ou o som de uma música no alto-falante, ou mesmo o preciso controle de um maquinário. O periférico de saída mais usado é, sem dúvida, o monitor de vídeo. O monitor é bastante interessante, pois nele podemos ver tudo que entra pelo teclado e nele ainda visualizamos praticamente todos os resultados do processamento. Aproveitando a deixa da explicação anterior, vamos entender melhor o que são dados e informações, tudo bem? Primeiro, vamos saber o que é processamento de dados. Processamento de dados é qualquer processo que usa um programa para ler dados e convertê-los em informação útil. Qualquer pessoa poderia fazer isso, mas a informação precisa ser obtida em tempo hábil, o que exige rapidez. Então, o computador torna-se ideal,
porque é veloz e processa automaticamente qualquer tarefa que lhe seja submetida através de um programa de computador. A informação é o resultado do trabalho realizado pelo computador, quando ele toma dados brutos e os converte para revelar um significado previamente procurado pelas instruções de um software. Os dados, como já falei com vocês anteriormente, são medidas, referências, parâmetros ou forma de números ou caracteres que dão entrada no computador para ser tratadas e transformadas em informação. E quando falamos em instruções, trata-se das ordens ou comandos sequenciados que ditam as ações da máquina. Esse conjunto de instruções chama-se programa e é, na verdade, um código inteligente escrito por humanos para que o computador realize uma tarefa útil. Para que possamos escrever um programa, precisamos utilizar uma linguagem de programação. Com certeza, vocês já ouviram falar em Java, C++, Fortran, COBOL. Essas são linguagens de programação e cada uma possui características específicas. Mas esse assunto será visto por vocês com maior ênfase em uma outra disciplina. Mas vocês perceberam que o processamento de dados é uma tarefa repetitiva? Isso mesmo, o processamento de dados é uma tarefa composta por 3 fases, que se repetem ao serem inseridas novas entradas. Essas fases são: entrada, também chamada de input, fase na qual você digitaria, por exemplo, sua data de nascimento em resposta ao pedido de um aplicativo que calcula a idade. Trata-se de fornecer dados ao computador. O processamento. Nesta fase, ocorre o processamento propriamente dito, quando a máquina realiza os cálculos com base no que o usuário digitou, mais uma segunda entrada que decorre da leitura do relógio de tempo real existente em todo o computador, e saída, ou output. Agora, o resultado do processamento é encaminhado ou transmitido para exibição no monitor, para a apreciação do usuário. Concluindo sobre dados e informações, dados são partículas de informação, simples fatos sem interpretação. Refere-se a tudo aquilo que é fornecido ao computador de forma bruta. Exemplo, uma letra, um valor numérico e assim por diante. Quando processados, os dados geram informação útil. Depois que o computador gera uma informação, esta segue para seu destino, que pode ser simplesmente a tela do monitor, ou o armazenamento no HD, ou o encaminhamento pela internet, por exemplo. Daí, o campo de ação da informática abrange o tratamento da informação, tanto quanto sua transmissão. Em todo o seu percurso, a informática lida com os computadores e com os métodos de processamento. Falando sobre a composição e o hardware dos computadores, os PCs são formados por diversos módulos ou partes distintas. No modelo desktop, os principais módulos ficam num gabinete, bem protegidos. O módulo mais importante é a placa-mãe. Os outros módulos são a fonte de energia, os periféricos localizados nas baias e o alto-falante. Outros módulos indispensáveis, como monitor, teclado e mouse, ficam externamente ao gabinete.
mas externamente ainda podem existir um incontável número de itens conectáveis ao computador: impressora, modem, linha telefônica, scanner. Falaremos brevemente sobre principais módulos ou componentes de um PC. Tudo bem? Podemos continuar? O gabinete, muito provavelmente já conhecido de todos vocês, é uma caixa metálica, um invólucro de proteção. O metal da caixa faz uma blindagem para evitar a intromissão ou vazamento de sinais de radiofrequência. O micro de mesa pode usar um gabinete modelo torre ou desktop. Nos dois modelos, a ventilação do gabinete é facilitada, não só pelos furos existentes nas laterais, mas também pela disposição adequada da fiação e dos componentes. Este aspecto é tão sério que existem normas detalhadas de como dispor as coisas no gabinete. Uma das exigências é que a temperatura interna não ultrapasse 45 graus Celsius. A placa-mãe também é chamada de placa principal ou placa de sistema. É a principal placa de circuitos eletrônicos dentro do computador, pois todos os periféricos vão se conectar a ela. É nela que são conectados o processador ou microprocessador com seus circuitos de apoio, dos quais o principal é o chipset. Estes circuitos de apoio recebem os periféricos a partir dos conectores denominados slots, apropriados, e transportam os dados dos periféricos para o processador e vice-versa. Tudo através de diversos barramentos. No slide que se segue, mostro a vocês uma imagem de uma placa-mãe e de um slot para processador com soquete 478. Esse é apenas um modelo de placa-mãe. No entanto, existem vários modelos com características diferenciadas no mercado. No slide anterior, vocês também visualizaram a imagem do slot para um processador com soquete 478. O processador, ou CPU, é um circuito integrado, uma pastilha de poucos centímetros. Ele fica dentro do gabinete, no módulo principal, mais exatamente na placa-mãe, encaixado num conector próprio, como mostrado na imagem anterior. Até a época do processador Pentium, podia-se comprar uma placa-mãe sem se preocupar com o processador a ser utilizado, porque os encaixes eram os mesmos para qualquer fabricante. Mas os microprocessadores ficaram mais complexos e diversificados na arquitetura, nas propriedades térmicas e até na tensão de alimentação, que caiu e se distribuiu numa faixa de valores. Hoje em dia, cada novo processador provavelmente vai exigir um novo design de encaixe, principalmente porque tem ocorrido aumento no número de pinos. E quando falamos em soquete, estamos nos referindo exatamente ao modelo específico para conexão de determinado processador ou família de processadores. E conforme os processadores vão evoluindo, há alterações nos formatos e formas de encaixe dos processadores. Por exemplo, se falarmos em um soquete 939, esse será compatível apenas para encaixe dos processadores AMD Athlon 64FX-X2, AMD Dual, Opteron e AMD Sempron. Compreenderam? Os dispositivos de armazenamento são utilizados para que o computador possa guardar os dados enviados pelo usuário e processados pela CPU. Veremos que o armazenamento pode ser permanente
ou temporário, dependendo do dispositivo usado. O disco rígido, ou HD, ou memória secundária, é o local onde o processador guarda as informações que são armazenadas no final do processo, de modo permanente. E se o disco rígido é o local onde as informações ficam guardadas, também é no disco rígido que o computador encontra e lê as informações que serão processadas. O termo memória secundária não é sinônimo exclusivo de HD. Na verdade, qualquer outra memória, sem ser a memória principal do computador, pode ser chamada de memória secundária. A característica principal da memória secundária é o armazenamento permanente dos dados. A operação de inserir um arquivo no HD chama-se gravar, e a de retirar um arquivo chama-se excluir ou deletar. A evolução dos discos rígidos faz com que sua capacidade aumente a cada ano. Existem HDs antigos da ordem dos megabytes, os do início do século XXI, na ordem dos gigabytes, e os do fim da primeira década do século XXI, que suportam terabytes. A memória RAM é um componente fundamental do computador, do inglês Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. O termo aleatório significa que essa memória pode ser acessada em qualquer ordem, não necessitando de acesso puramente sequencial. A memória RAM, também conhecida como memória principal, é como o local de trabalho do processador. É na RAM que o processador realiza seus trabalhos definidos nos programas. Quando ligamos nosso computador e executamos um programa, o processador armazena-o temporariamente na memória principal ou na RAM, para melhor lidar com suas instruções. A RAM é também chamada de memória volátil. Isso porque os dados que são armazenados nela não permanecem gravados quando desligamos o computador. Se quisermos gravar esses dados, temos que salvá-los em uma memória secundária. A RAM serve, portanto, para trabalho imediato. A memória RAM é vendida em pentes de memória. É importante lembrar que a quantidade de memória RAM máxima que um computador pode possuir depende da capacidade da placa-mãe. Prezados alunos, mudando um pouco de assunto, algum de vocês já ouviu falar em clock? Mas no nosso caso, estamos falando de clock de processador. O microprocessador funciona com seus circuitos todos sincronizados por um sinal chamado clock, cuja tradução é relógio. O sinal de clock é uma onda de alta frequência gerada pelo circuito de clock. Não é uma onda senoidal, é mais parecida com uma onda quadrada. São pulsos com transições muito rápidas entre os valores mínimo e máximo. No slide a seguir, mostro a vocês a figura da onda ideal do sinal de clock, com tempos de subida e descida nulos. Todo processador tem uma frequência típica de trabalho. O valor nominal do clock pode ser aumentado artificialmente através de técnicas de overclocking, para tornar mais veloz o processamento, mas nenhuma dessas técnicas é recomendada, porque implica grandes riscos e aumenta o aquecimento da pastilha e consome mais energia. No corpo do chip do processador,
vem escrita a frequência máxima de operação. Após tantos conceitos e conhecimentos interessantíssimos, já é possível identificar que a informática no mundo atual tem várias aplicações. Isso mesmo, a informática hoje é aplicada nas várias áreas de atividades. Temos a presença da informática no comércio, com uso de tecnologias para o controle de estoque, de custos, na gestão automática de terminais de venda e pagamento e outras. Na pesquisa científica, utiliza-se a informática como suporte para cálculos complexos e demorados, simulação de ambientes, entre outros. Na atividade bancária, onde a informática é utilizada para fazer projeções financeiras, gestão de contas e controle de terminais automáticos para atualização de informações. Na agricultura, a informática contribui com um aumento significativo na produtividade para calcular o custo por hectare, rastrear animais, diagnosticar doenças, entre outras. Na educação, os educadores utilizam recursos computacionais como apresentações e animações para tornar as aulas mais interessantes. Utilizam ainda ferramentas como ambientes virtuais de ensino, fóruns de discussão online, entre outras. No setor público, a informática é usada no controle de impostos, na emissão de declarações, no atendimento aos cidadãos, entre outras também. A informática ainda é usada no setor de transportes, turismo, saúde e ainda a usamos em casa para as redes sociais, trabalhos, etc. São vários os usos da informática e dos computadores no nosso dia a dia. Assim, de qualquer forma, direta ou indiretamente, nós estaremos envolvidos com a informática e a tecnologia. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Por hoje é só. Espero que tenham compreendido o conteúdo passado. E, novamente, qualquer dúvida é só postar no fórum. Obrigada a todos vocês e até a próxima.